Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre a santa e bendita palavra de Deus. Nesse instante, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu li na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, linguagem simplificada. Muito bem. A palavra de Deus tem sido lida e tem nos dito que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpre o segredo de Deus. Aqui eu disse no tempo presente, se cumpre. Ali diz se cumprirá. Eu quero ler ainda na versão King James, a mesma palavra de Deus, porém na versão escriturística da Bíblia King James. Depois estaremos discorrendo um pouco sobre a fé para o arrebatamento. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. Esta é a versão King James. Eu ainda vou ler na versão católica. Eu ganhei uma Bíblia do meu sobrinho e este exemplar aqui, né, muito bonito, e é uma versão utilizada pelos nossos irmãos católicos. Por que eu estou lendo nessas versões? Para que você veja que não importa para onde você for, se é a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dizendo a mesma coisa. Está confirmando os mistérios de Deus. Bem, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Nessa versão aqui dos nossos irmãos católicos. Mas, nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Muito bem. Bem, essas escrituras, ou esta escritura, li em exemplares diferentes, mas a mesma escritura, a mesma passagem bíblica, está falando sobre os mistérios de Deus cumprindo nesses últimos dias, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. Para que esse vídeo não fique longo, eu não lerei todas ou tantas escrituras que seria muito bom se pudesse lê-las aqui. Mas quem são esses profetas no plural? Amós, capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Daniel, capítulo 12, também fala sobre os selos, sobre o livro selado, as coisas que Daniel quis entender naquele momento, mas o anjo disse: sela estas coisas, Daniel, porque isto ainda é para o final dos tempos. E então, sabemos que desde os antigos tempos aponta-se para este momento final que estamos aqui. Por isso, como diz aos seus servos, os profetas. Bem, e sem profecia ou não havendo profecia, o povo se corrompe, a Bíblia diz. Então, temos que crer nos profetas de Deus. Eu sei que algumas pessoas escandalizam. Por que você não fala somente de Jesus? Deixe os profetas para lá. Não tem como você separar Deus dos seus profetas. Você tem que cuidar para não endeusar um homem, fazer com que ele venha substituir a divindade. Isso não, porque aí você cairia numa idolatria, mas também você desprezar os profetas de Deus também está errado.
O próprio Jesus, em São Mateus 10, verso 41, ele diz que aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E não é o objetivo deste vídeo eu estar falando exatamente somente sobre profetas, mas aqui é apenas uma plataforma, uma entrada, para que eu possa continuar agora falando do assunto sobre fé para o arrebatamento. Sabemos que a fé, ela possui níveis, graus, menos ou mais elevados. Então, por exemplo, há pessoas que não conseguem ter um nível de fé para crer na cura divina. Outras pessoas já estão equipadas. Lembra que Jesus falou, homens de pouca fé? Então veja que a fé tem quantidade. Pode ser pouca, pode ser média, pode ser maior. E então, para o arrebatamento, a fé tem que ser uma fé maior. Já já eu estarei lendo aqui para você alguma passagem confirmando sobre isso. E como eu disse no início, eu não tenho como ler tantas passagens que gostaria que fossem lidas aqui. Mas sabemos que nós, seres humanos, estamos aqui como que numa metamorfose, passando por um processo de transformação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o nosso entendimento, ele sofre uma renovação continuada através da palavra de Deus. E isso vai inserindo em nós um poder para a transformação, inclusive da matéria, inclusive do corpo. Então a transformação vem primeiramente na nossa mente, no nosso entendimento sobre a deidade, sobre as coisas de Deus, sobre a fé. E então a nossa fé vai sendo modulada, vai sendo trabalhada de modo que ela vai alcançando níveis cada vez mais superiores até que ultrapassemos a fé para a cura divina, a fé para crer nas profecias, e então chegamos a um nível, a um patamar mais elevado, onde adquirimos a fé para a transladação, ou para esse corpo ser transformado, esta matéria que é corruptível ser revestida da incorruptibilidade. Então isso aqui, que é perecível, passa a ser revestido do imperecível. Isso aqui que é carnal, que é temporal, passa a ser revestido da eternidade. Mas isso vai sendo inserido aos poucos e nos trabalhando. Agora é claro que isso é todo um processo. Eu falei aqui que o nosso tema é sobre a fé para o arrebatamento, porém, para compreender isso, vamos já caminhando para o centro do nosso assunto. Para chegar nesse calibre de fé desejado, está na plataforma de arrebatamento. Então, para termos aquela transformação de corpos em um abrir e fechar de olhos, inclusive eu acredito que das coisas que ainda não se cumpriram, essa é a principal que está faltando. A qualquer momento, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Claro, precedido da ressurreição dos nossos irmãos que dormiram em Cristo Jesus. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Bem, eu quero tomar um trecho aqui que o profeta de Deus para esta era pregou no parágrafo 75 do sermão A Revelação dos Sete Selos, o primeiro selo. Nesse parágrafo 75, o profeta Deus, através do profeta, vem nos instruir que carecemos da revelação dos sete trovões, dos mistérios de Deus, para que essa fé seja modulada, seja trabalhada dentro de nós e colocada em operação. Ou seja, para que a fé para o arrebatamento seja construída dentro de nós. Então, esses sete trovões
eles têm que ser revelados. E não só ser revelados, mas tem que ser crido por nós, né? Claro, revelados a nós e nós crendo e aceitando isto. Bem, então o que esses 7 trovões fazem? Eles ajuntam a noiva. Eles ajuntam a noiva para a fé de arrebatamento. Mas esse ajuntamento não é num ponto geográfico da Terra, em uma igreja X ou Y ou Z, mas ajuntam-nos na palavra de Deus. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Esse corpo é a palavra de Deus. Sei que há entendimentos diversos, diferenciados, mas esse é o verdadeiro sentido deste assunto. Bem, então o parágrafo 75 diz assim, ó: e então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos, isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. Deixa eu ler essa frase novamente. E creio que através destes 7 trovões serão revelados nos últimos dias para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. Você teria coragem de dispensar essa revelação? Se você pensa em ser tirado desta terra através de um arrebatamento, é claro que você almeja receber a revelação desses 7 trovões, para você também ser ajuntado para a fé de arrebatamento. Eu estou dentro do parágrafo 75. Por quê? Com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Com o quê? Com a que temos. A o quê? A é um artigo definido. A fé. Ou seja, com a fé que temos no momento, não conseguiríamos ser trasladados daqui. Então, por isso, está vendo que a fé precisa subir de nível? Não conseguiríamos fazê-lo. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. Bem, eu li o parágrafo 75 do primeiro selo. Deixa eu prosseguir aqui até o parágrafo 78. Eu li o 75, lerei na sequência 76, 77 e 78. Bem, prosseguindo. Então todos os juízos desses malfeitores, agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto, até que agora o último selo se abre. E agora, como estavam observando nestes selos, e só presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos estes malfeitores e entrarão na tribulação. Todos estes malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. E verificaremos num instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja. E veja só, se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo porquê. Está vendo? Está vendo? Eles terminam agora. Começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior até que... E as pessoas entram direto nisto dizendo: oh, sim, isso está bem. Mas nos últimos dias estas coisas são manifestadas e finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. Certo, então eu li 75 ao 78. Aqui houve um trecho onde o profeta falou só presumindo sobre estes selos. Eu já ouvi algum pregador dizendo aí, o profeta só estava presumindo. Não é isso. Embora a palavra presumindo está escrita aqui, o profeta está dizendo que antes da revelação, ou sem que você receba a revelação dos mistérios dos 7 trovões, você está apenas presumindo.
qualquer um estará apenas presumindo sobre estes selos. Mas quando os 7 trovões são revelados, eles então ajuntam a noiva ao redor da palavra para a fé de arrebatamento. Aí já não é presunção, aí já não está presumindo, aí é revelação, aí é a coisa correta, entendeu? Então você não está presumindo depois que você recebe a revelação. O profeta também não está presumindo, eu também não estou presumindo. Presumindo é quando você não tem a clareza, então você fica em hipóteses, mas já ultrapassamos esta fase. Você diz, pastor, mas isso aí foi lido no primeiro selo, o profeta ainda pregou o segundo, o terceiro, o quarto, até o 7º selo? Sim, foi pregado em 1963, porém, em 1965, já bem depois desse sermão ter sido pregado, o profeta refere-se a este assunto na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? É uma das mensagens que eu gostaria muito de estar lendo aqui com você. Ele diz assim, há 3 anos atrás, isso você contando, retroagindo do ano de 1965, quando ele está pregando o sermão Qual é a atração sobre a montanha? Há 3 anos atrás, isto era uma profecia. Pode ver que ele conjugou o verbo no passado, no pretérito. Isto era uma profecia. Ele diz, porém agora é história, cumpriu-se. Então, o 7º anjo, eu li apenas Apocalipse 10, verso 7, mas seria muito bom ler do verso 1 ao 7, sobre aquele anjo forte que desceu e assim suavemente, e assim sucessivamente. Bem, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo terreno, e um anjo celestial, né, outro anjo, vem e traz a revelação para o profeta, para o anjo terreno. Eu poderia ir também no parágrafo 262, mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, também fala sobre a revelação desses mistérios. Bem, eu sei que o vídeo ficaria muito longo e eu tenho muitas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você, até mesmo para contextualizar este assunto. Eu tenho aqui desde o parágrafo 62 desta mensagem até os que nós lemos aqui. Mas nós tomaríamos muito do seu tempo, o nosso vídeo ficaria muito longo, mas em breve estarei colocando em um outro vídeo uma contextualização, porque esses assuntos são de suma importância. Ou seja, o cristão, a finalidade de ser cristão aqui na face da terra, ela termina a fase terrena. Lembra que eu falei sobre metamorfose? Metamorfose é simplesmente mudando de fase, né? Vai transformando, até que onde vai parar isso? No arrebatamento, na transformação desses corpos. Então, esse curso, eu lembro de Filipenses capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, esse aperfeiçoamento continuado, que acaba dando-nos uma fé para o arrebatamento, você viu que está envolto na questão desses mistérios. E como eu gostaria de entrar mais um pouco neste assunto, mas fica para um próximo vídeo. Espero que você tenha captado esta parte, recebido a porção desse alimento espiritual que Deus preparou com carinho para a sua noiva. E se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus para adquirir a fé de arrebatamento, você então está envolvido dentro destes mistérios. E isso então atinge você de uma certa forma que você simplesmente muda de nível, não para baixo, mas para cima, até que você fica na plataforma, somente aguardando aquele precioso momento onde isto que é corruptível se revestirá do incorruptível. E quando esse tabernáculo terreno, esse corpo terreno se desfizer, há um outro corpo esperando por nós. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.